A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje a cidade engalanada deveria estar, né? Não está, mas deveria, para comemorar os seus 176 anos, né? Mas parabéns, Petrópolis, parabéns aos petropolitanos por esta cidade tão receptiva, por uma cidade de um povo mais ou menos ordeiro, não vamos dizer 100% ordeiro, porque eu hoje já deparei, vindo para cá, para a rádio, com a nossa principal artéria, cheia de copos, canudos, latas, papéis jogados no chão. O povo precisa aprender um pouquinho de educação, né? Porque se a cidade se intitula uma cidade turística, esse é um cartão de visita péssimo. A artéria principal da cidade suja. Pelo menos no aniversário poderia estar mais limpinha, né? Vamos bater um papo aqui com dois entrevistados importantes para nós. Coronel Arnaldo Neto. Bom dia, Coronel. Bom dia, Paulo. E com o Dr. Henry Grazinoli. Bom, que dupla. Essa dupla faz barulho. Faz barulho, hein? Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Coronel Arnaldo. Gostaria que o senhor se apresentasse aos nossos ouvintes. Bom dia, professor Paulo. Me chamo Arnaldo Vieira Neto. Primeiramente, também, bom dia aos nossos ouvintes. Me chamo Arnaldo Vieira Neto, sou coronel da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal. Eu nasci no Rio de Janeiro e muito cedo vim para cá, em 74, vim para Petrópolis, onde eu falo que eu me autoexilei pelo coração. A cidade é maravilhosa. Apaixona, né? Apaixona. Em 1984 eu assentei praça aqui no batalhão, como aluno do UniPOR. Em 85 eu fiz o estágio, em 86 eu servi como oficial aqui, em 87 eu fiz concurso para a Polícia Militar e em 88 eu me mudei para Brasília, onde eu ingressei na Polícia Militar do Distrito Federal. Passei por diversas funções e no ano de 2015 eu passei para a reserva e um mês depois eu estava de volta à minha cidade querida. Não finquei qualquer tipo de amarra em Brasília, porque sempre foi meu desejo em voltar para a nossa cidade. Afinal, ela pode não ser a capital oficial do país, mas é a capital social. Não é isso, mestre Henry? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Imperial. É a capital, não é oficial, mas é a capital de coração e capital histórica. Exatamente. A única cidade imperial das Américas, Petrópolis, que tem, e a gente tem sempre que lembrar, principalmente num dia como hoje, que comemoramos o aniversário da cidade, a gente tem que lembrar da importância de Petrópolis, primeiro porque fundada pelo imperador Dom Pedro II, que foi muito distante dos demais, talvez um dos maiores líderes que o Brasil teve, né? Isso comprovadamente hoje através da história. E mais do que isso, uma cidade que, além de ter sido a capital oficiosa do Brasil, principalmente quando o Rio de Janeiro era a capital do país, recebeu aqui as mais altas autoridades sempre, e a cidade bonita, contemplada por uma paisagem e por uma arquitetura extraordinária. E eu costumo dizer, até escrevi hoje num artigo que eu publiquei, que o povo petropolitano é o povo mais orgulhoso que eu conheço. Mas não é para menos, tem gente até que nos chama de metido. Nós não somos metidos, nós somos orgulhosos, porque nós vivemos na cidade mais bonita e mais pujante do planeta, que é Petrópolis. Então isso não é, como diz a minha sobrinha, isso não é imitidar, né? Isso é apenas ter orgulho do que a gente faz. Tá certo, tá certo. Nosso mestre em Direito e advogado, doutor Henrique, que nossos ouvintes já conhecem. Bom, Coronel Arnaldo, qual a sua proximidade com o nosso presidente Bolsonaro? Primeira vez que eu conheci o então capitão Bolsonaro foi até um fato pitoresco, porque assim que eu terminei o curso aqui em Petrópolis, eu fui fazer um estágio na Brigada Paraquedista.
E em um determinado momento ele era capitão da Brigada Paraquedista, artilharia, e eu conheci-lo fortuitamente, né? E para o meu desespero, eu era um pé preto, ele era um boot marrom, e eu fiquei mais parado do que... Vamos traduzir para a linguagem popular. O boot marrom é o paraquedista. O pé preto são os demais, como ele mesmo fala. É uma brincadeira saudável que tem no Exército Brasileiro. Pé preto pisa na lama, o marrom vem por cima. Vem por cima. E foi meu primeiro contato com ele. Posteriormente, eu trabalhando em Brasília, ele como deputado federal, eu fui chefe da segurança na campanha do Dr. Jofran Frejá, em 2014, ao governo do Distrito Federal, e onde também, mais uma vez, eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele estava no PP, ainda naquela fase, 2014, né? Naquela fase ainda de tentar legenda para a presidência da República. Ele me falou, olha, não tem a mínima chance, não vão me dar legenda. E a partir dali ele encampou realmente a trajetória dele para a presidência da República. Então foram sempre encontros muito fortuitos. E uma coisa que eu acho engraçada é que muitas pessoas tentam forçar uma proximidade, né? Às vezes tenta se vender, e ele nunca, uma pessoa extremamente simples, não é aquela história da raquete matar mosquito, da toalha de pimentinha, que não é armação, é daquele jeito mesmo. E ele detesta esse tipo de coisa, ele não é vaidoso, ele não tem esse tipo de personalidade que é egoísta, egocêntrica ou qualquer outra. É uma pessoa muito simples, muito fácil de se lidar, desde que seja autêntico como ele, verdadeiro. Perfeito. Como que vocês veem o atual momento político brasileiro? Vamos começar já que o Coronel Arnaldo está com a palavra, deixá-lo falar. Como que você vê esse atual momento político brasileiro? Momento de ruptura, um momento de acomodação de forças. O PSL dormiu com 4 deputados federais, se eu não me engano, e acordou com 52, com o presidente da República e um poder muito grande na mão. Você atribui isto ao presidente? Esse aumento da bancada do PSL? Sim, claro. A campanha, a bandeira, né, professor? A bandeira que ele encampou era um anseio da população que não aguentava mais ver os valores, o patrimônio, os valores vilipendiados, né, a sociedade se degradando a cada dia. E ele sempre levantou essa bandeira da moralidade, da honestidade e da sinceridade. Isso não é. As pessoas acham, até a facada eles dizem que é falso. Pra você ter uma ideia, né? Eu nunca vi ninguém tomar uma facada falsa a 2 milímetros da morte, né? Porque ele escapou da morte por 2 milímetros para se tornar um presidente da República. Então, o que aconteceu foi uma virada de mesa da população que não aguentava mais ficar nessa situação. E tem acrescentando um detalhe importante, eu acho que a partir do Jair Bolsonaro, nós conseguimos transmitir para a população, ele principalmente, uma mensagem em que criou-se uma nova expectativa no sentido de uma mudança para valer. Porque se nós analisarmos o quadro das eleições de outubro para cá, né, nós vamos verificar que há uma adesão enorme da população a partir da eleição dele, né, porque até a eleição de Jair Bolsonaro, ela era uma eleição disputada e depois ela virou quase que um plebiscito. A população veio dizer o seguinte: nós queremos e nós acreditamos que é possível fazer diferente. Depois de quase 30 anos de um país estagnado, né, mordido, apodrecido pela corrupção, pelo desmando, e por uma ideologia que só serviu para escravizar o Estado brasileiro, né, a população percebeu que havia possibilidade de fazer diferente da velha política, né, a velha má política, que foi a que foi praticada no Brasil nos últimos anos. E isso, a partir da presidência da República, isso aconteceu nos estados. Então o fenômeno não é só o fenômeno do Jair Bolsonaro, o fenômeno é a filosofia que Jair Bolsonaro,
ou melhor dizendo, até falar em filosofia é um pouco exagerado, porque ele não se propõe a ser um acadêmico, ele não quer isso. Ele se propõe apenas a ser um líder, como se fosse o síndico do prédio, que vai cuidar das contas do país e vai expulsar os bandidos. Essa é a função dele. Ele nunca se colocou, como bem disse o Coronel Arnaldo, como um idealizador ou um ideólogo. A ideologia que se vê no discurso dele é a da honestidade, é a da transparência. Sim. E agora, a gente percebe que a partir da eleição dele e dos estados, porque isso então foi para além, porque você poderia ter eleito só o presidente da República e os estados continuarem. Não, houve mudanças significativas. A gente percebe que isso agora caminha para os municípios. E eu tenho a impressão que nós vamos começar a poder mostrar, e temos que mostrar para a população isso, que é possível e que essa mudança ela tem que chegar até os municípios para que a nação brasileira retome um processo conjunto de crescimento, porque o município é uma célula importantíssima desse nosso conjunto administrativo, né? Perfeito. Então eu acho que eu não chamo mais a eleição de Jair Bolsonaro como um fenômeno, eu já chamo ela como um fato político, um acontecimento político de alta relevância para a história brasileira. Uhum. E para a salvação do país. Ou pelo menos para o início dela. Exatamente. Nosso Congresso tende a ajudar ao presidente ou ainda é muito forte o ranço da moeda de troca, Coronel? Muito forte ainda. Mas a equipe política do presidente tem dado uma aula de como se conduz um processo de mudança, né? As articulações hoje no Congresso Nacional não foram feitas com partidos, foram feitas com bancadas. As bancadas é que estão sentando-se com o presidente e resolvendo. Isso, não foram partidos. Então, o primeiro recado é claro. A estrutura partidária ela não vai prevalecer sobre a necessidade de reestruturação política. Então, é o primeiro sinal que não há mudança, não há moeda de troca. Não há mensalinho, não há mensalão, não há nada. O deputado Onyx Lorenzoni tem dado uma aula soberba de como se administra uma articulação política. Ele deu um nó na cabeça de todos os caciques da velha política. Acho que até do próprio presidente da Câmara. Sim. Que anda meio esquisito, né? Porque ele sentiu. Sim, hoje as velhas referências não valem mais hoje. Aquele toma lá da cá não existe. E essa questão que o Arnaldo agora lembra, sobre velhas referências, isso é um ponto importantíssimo na política. Nós, com a nossa modesta experiência na política, eu exerci alguns cargos no serviço público, e além disso advoguei como advogo para muitos políticos, eu pude perceber ao longo do tempo que a política tradicional que se fez nos últimos 30 anos, ela sempre se baseou em modelos passados e referências passadas. Sim, e o que a gente percebe hoje é que todos os políticos que perderam suas referências, por exemplo, aquele político que perdeu o grupo, nós temos uma situação parecida aqui em Petrópolis, né? Houve uma dissolução de um grupo político, um foi preso, o outro foi afastado, o outro não sei o quê, que dava uma sustentação, porque tudo girava em torno da política. O que nós vemos hoje é que começa também esse pêndulo, ele começa a ir para o outro lado. A política é importante, mas mais importante do que a política são as pessoas que estão no processo político. É isso que eu sempre esclareço aos nossos ouvintes e sempre brigo e luto por isso, porque nós precisamos ver a qualidade dos políticos. E esse exemplo... política não é má. Então, qualidade dos políticos é que é o problema. Exatamente. Quando o coronel fala e você diz, Paulo, que o Onyx surpreende o presidente da Câmara, ele surpreende exatamente por isso, porque ele consegue compor com pessoas lá dentro que não têm digamos assim, a necessidade ou a vinculação política passada. Ele é uma pessoa que ganhou o mandato e que tem que dar uma resposta para uma população que espera um resultado. Então isso é diferente, né? E isso está criando, de certa maneira, uma crise dentro de alguns partidos, inclusive. A crise que se apresenta hoje, que a gente vê alguma coisa pelos jornais e vê por aí que ainda está interna corporis, né? Elas ainda não estão saindo, mas a gente percebe que isso é fruto do quê? Do conflito entre a prática política vigente e essa nova corporação de pessoas que quer fazer diferente, quer mudar essa prática.
Exatamente, que não aceita, porque a população está cansada, a população não aceita mais esse tipo de conchavos. E, queira ou não, a equipe do presidente Bolsonaro tem 3 pessoas ali que são fundamentais. 3 grandes articuladores. O Onyx, já deu o show dele. Paulo Guedes, que a gente não precisa tecer maiores comentários. E um grande cérebro, uma pessoa de uma inteligência que eu tive a oportunidade de conhecer em Brasília, que é um dos maiores crânios que eu já vi na minha vida, já tive a oportunidade de conversar, que se chama General Augusto Heleno. Ah, sim, não resta a menor dúvida. Tríplice coroa, ele foi o primeiro colocado em tudo que ele fez na carreira militar dele. E eu não desdenhando, não desfazendo de qualquer outra pessoa, mas não conheço pessoa mais capacitada na arte de planejamento estratégico. Ele é espetacular. Então, essa equipe é a sustentação do governo. Pois é, eu acho que a fortaleza do governo precisa mudar o foco. Precisa sair de cima do Paulo Guedes e ir para cima do presidente, né? Porque um país onde o ministro da Fazenda é a figura central de todas as coisas que acontecem, eu acho que tira um pouco do brilho. Mas isso pode ser bom, politicamente. Isso pode ser bom porque o presidente... A gente vê isso no parlamento. No parlamentarismo, você coloca tudo sobre a figura do primeiro-ministro. Sim, Só que sim. ele não é fixo. Ele pode ser modificado. O presidente tem um mandato a cumprir. Eu acho que se ele fica muito sobrecarregado, né, depois para ele responder por tudo isso, eu não sei, eu estou gostando dessa estratégia. Você acha válido isso? Acho. Tem que ter pessoas que respondam, porque se o ministro da Economia não for bem amanhã, ele vai tirar e bota outro. Lógico. Né? É o primeiro-ministro. É. Então eu acho que não, eu acho que tem que preservar essa figura do presidente, que a meu ver, como eu disse no início, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro, ele representa uma autoridade nova. Eu gosto muito de ver a figura do presidente hoje como a figura da autoridade e não do administrador. Embora nós convivamos no regime presidencialista, onde se espera do presidente, do governador e do prefeito tudo, porque o regime é presidencialista, porém, quando você cria os ministros, a Constituição estabelece o ministro como auxiliar do presidente, né? Ele tem uma função importantíssima, inclusive ele responde quase que como. Eu gosto dessa figura do presidente autoridade, que tem o seu ministério e que as pessoas que aceitam os cargos sabem da responsabilidade que terão. Isso não resta a menor dúvida, se né? for preciso, aí o Moro, está aí tantos outros, né, ministros que realmente respondem realmente pela pasta que ocupam com capacidade. É isso aí. Né? Apesar das redes sociais terem ajudado a eleição do presidente Bolsonaro, não seria mais prudente ele ter interlocutores para agir nas redes e ele se resguardar um pouco mais? Essa presença dele nas redes sociais não o colocam numa vitrine alvo fácil de ser atacado? Olha, eu como cidadão comum que sou, eu gosto muito de abrir o Twitter ou abrir o meu Instagram e ver lá o presidente falando comigo. Eu acho a frase pronunciada, isso funcionou muito bem, e eu acho que isso tem um valor extraordinário, viu? Em que pese você ter razão, Paulo, que de vez em quando ele comete umas gafes, né? Ele às vezes se adianta. Apesar de que, desculpa interromper, o mestre Henry, mas eu acho, no meu modo de entender, que esta última manifestação dele, que todos atribuem como uma coisa absurda, não foi, não. Você diz qual? Do carnaval. Da pornografia. Eu não foi. Eu também não vi, não. Também não vi. Sobre essa ótica, ali quem protestou foi... A gente sabe de onde vem, né? Porque você veja que a esquerda faz coisas totalmente aberrantes no que diz sentido à moralidade e são tidos como arte. Quando o presidente mostra um fato contra o qual a própria sociedade votou, aí ele é taxado
de estar fazendo pornografia? Eu não entendo dessa forma, não. Em que pese, veja bem, o cargo de presidente da República, que tem toda uma cerimônia, né? Tem todo um protocolo. O Coronel Arnaldo diz aqui da pessoa simples que ele é, e eu acho que a população, em grande parte, já sabe e conhece esse estilo. Então, eu, por exemplo, não vi nas próprias publicações dele muita gente protestando. O protesto foi num outro setor, que é a tal setor de mídia, o pessoal, não é isso? Exatamente. Que qualquer coisa que ele disser vai repercutir. Agora, a rede social, ela é um fenômeno novo. E como tudo que é novo, ainda, não é? Agora mesmo, eu acho que você vai falar desse assunto depois, o Supremo anda aí afetado. Mas né? Esse você não me escapa, né? Então eu acho que, eu sou favorável. Eu acho que o presidente deve continuar se comunicando, mas claro, você tem razão. Ele precisa tomar um certo cuidado, porque algumas coisas precisa ter um cuidado na frase, na palavra, né, Coronel? As redes sociais, elas aproximaram as autoridades, né, e as pessoas das outras pessoas. Então, hoje é um canal de comunicação que foge da que a gente chama da extrema imprensa, daquilo que é pautado pela vontade mundial que existe hoje em se levar a sociedade para um determinado caminho que muitas vezes essa sociedade não quer ir. Pois é, esse fenômeno da imprensa que você está se referindo aí, eu acho que não é um fenômeno só nacional. Não, mundial. Mundial, né? Mundial. É o fenômeno que a gente chama de globalista. É acabar com as fronteiras, acabar com as identidades, para que a nova ordem mundial ela se apodere do pensamento das pessoas. A teoria da conspiração não é fato. Isso é fato. Qualquer pessoa consegue enxergar isso. Então, hoje, as redes sociais, elas dão voz a todos. Claro que existem boas vozes e péssimas vozes, né? E essa questão da pornografia do presidente, eu comparo aquela fábula do velho menino e o burro, que qualquer que seja a configuração vão reclamar. Só que os opositores vão reclamar de uma maneira cretina. Sim. Usando do relativismo moral. Exato. Certo? Então, o presidente mostrou a aberração que é feita, mas lá em São Paulo mostram o vilipêndio à religião cristã de um diabo arrastando Jesus Cristo no meio de uma avenida. Pelo amor de Deus. Absurdo. Pelo amor de Deus. Aquilo realmente foi de um mau gosto. Mas nem em nome da melhor arte. Não existe. Não dá. Existe. E não dá realmente. Então, hoje, esse relativismo moral, as redes sociais estão jogando por terra. Exato. Entendeu? Então, isso não pode acontecer. Como é que você vê a oposição nos constantes ataques aos filhos do presidente? É desesperado, né? O Carlos Bolsonaro ele é um gênio da mídia. Ele usa da dissonância cognitiva para destruir a esquerda. Ele usa os mesmos argumentos que a esquerda usa para atacar a própria esquerda. O caso foi esse caso até do presidente, mostrando lá o ato de... Não sei nem como é que chama, não vou nem repetir como é que chama aquilo dali que virou até agora meme nas redes sociais. Ele usou daquilo. O presidente mostrou uma coisa que eles fazem. Quando eles faziam era arte. Agora é pornografia. Quando o presidente fala é pornografia. É assim, ou Henrique? Esse método que o Coronel Arnaldo descreve aqui é um método muito eficaz. Porque você não traz nada de novo, você traz o que já é. Uhum. Apenas você coloca e diz assim... Outro prisma. E aí quando a oposição é feita, e ela é feita... Como ela é uma oposição imediata, ela tem que agir rápido, ela não pensa para agir. Então, no momento em que ela reage àquilo, ele vem dizer, mas espera aí, foi você que publicou isso, essa foto é sua, não é minha. E aí você desmonta o discurso totalmente. Agora, existe uma outra questão nessa parte da comunicação, que é um processo onde o que a chamada a mídia de esquerda no Brasil hoje, que existe, que ela é profissional, né? O que ela a principal reação dela hoje contra o presidente não é mais uma questão ideológica, ela é uma questão financeira, é uma questão de sobrevivência, porque nós sabemos que o governo da União começou a cortar verbas e verbas e verbas que eram destinadas a publicidades,
a organizações não governamentais. 21 mil cargos extintos, né? Então você vê o seguinte, em janeiro desse ano, absurdo isso. Senhores ouvintes, para quem não viu essa matéria nos jornais, em janeiro desse ano, no primeiro mês de governo, a União provocou um superávit de 41 bilhões de reais. 41 bilhões sobraram em janeiro. Se você multiplicar isso por 12 meses, você chega num final de ano com 500 bilhões de recursos. O país não parou. Em janeiro funcionou. Fevereiro funcionou. Então, para onde estavam indo esses 40 bilhões? Então, são 500 bilhões, meus amigos, que nós vamos ter para investir onde realmente é necessário, na educação, na saúde, na segurança pública. Isso é só um começo, veja, com algumas canetadas de início. Porque o governo tá assumindo agora. Começando. Não se pode exigir que você, não, com 3 meses de governo, a gente sabe que não, isso é impossível. Isso é impossível. Então, não é o caso de alguns que já estão há 3 anos. Exatamente. Então, você tem uma economia dessa e a possibilidade de recursos, evidentemente que essa austeridade administrativa, que ela é boa para a população. É preciso que nós entendamos o seguinte, vão até deixar um pouco a política de lado. A austeridade que está sendo imposta no Brasil hoje e que precisa ser repetida nos estados e municípios será a salvação do Brasil. Não tem outro caminho, não se faz nada sem dinheiro. Não. Isso é preciso dinheiro nos cofres para soerguer essa nação. O dinheiro foi desviado do país, levaram as nossas riquezas, empobreceram nossa população. Nós temos que reverter isso. E isso vai ser com dinheiro. E a parte do Estado é o quê? O Estado não tem que dar lucro, mas o Estado tem que economizar para sobrar dinheiro, porque nós somos a 8ª economia do mundo. Não se pode admitir que uma 8ª economia do mundo, que tem um PIB, como nós temos, que recolhe 30% dele de tributos, que a gente, 38%, que a gente viva nessa miséria. Realmente não dá para entender. O Coronel Arnaldo, o nosso estado do Rio de Janeiro está bem entregue ao governador Witzel? Grande pergunta. É uma incógnita. Até agora é uma questão ainda de... É muito prematuro falar, mas os primeiros sinais que vêm lá de baixo, não está entregue, porque a partir do momento que um governador que contou, inclusive, com o meu voto, pregando moralidade, pregando renovação na política, sai uma foto com a filha do Antony Garotinho dizendo que vai assessorar, não é da assessoria. As pessoas tentam maquiar isso aí dizendo que ela não vai ser assessora. Nunca falei que ela vai ser assessora. Ela vai assessorar, é diferente. O governador nisso aí, isso daí para mim já acendeu o sinal muito forte, o sinal amarelo. Isso aí. Eu não vejo como você quer renovar a política, quer renovar a administração, se juntando com o velho baronato da política. E a presidência da Alerj também... Sim. As questões que passaram nessa votação mostra que a renovação ela foi feita, mas será que ela foi feita no prazo certo e com as pessoas certas? Esse aqui é o problema. Você também vê assim, hein? Eu tenho um outro fator, também votei nele e quero que dê certo, porque o que estava era o caos. As associações que ele fez no início do governo me assustam. Muito bem disse o Coronel Arnaldo, e deve estar assustando aquele eleitor mais bem informado, que não quer o retorno de Pisciani, não quer o retorno de Garotinho, não quer o retorno dessa gente. Muito bem. Mas aconteceu um episódio recentemente, eu vou falar rapidamente sobre ele, Paulo, se você me permite, lógico, que me causou espécie. Há muito tempo que eu venho falando que a política, a velha política aqui no Brasil, Coronel, ela é feita através de fatos. Só fatos. Ela não tem uma construção teórica, ela não tem um resultado administrativo, relatórios administrativos contundentes, não tem resultado. Ela é feita de fatos. Uma foto com alguém importante, aí candidata, o outro vem, cria um fato, inaugura uma placa que vai construir uma ponte, mas a ponte não sai e vai fazer isso, aquilo e tal. Eu tinha no Witzel, que era um desconhecido para nós. Sim, a verdade é essa. O Estado do Rio politicamente, sim, o desconhecia. O voto nele foi o voto de não a tudo que estava aí. Exato. Mas me causou uma surpresa desagradável quando ele, no dia 16 do mês passado, com 40 dias, menos de 40 dias de governo, anuncia um governo itinerante em Petrópolis.
Ora, eu imagino o seguinte, nós sabemos que o Estado do Rio está falido. Falido e devendo muito, número 1. Então não tem dinheiro para fazer investimento. Não tem dinheiro sequer para pagar o salário dos funcionários. A segurança pública no último ano funcionou com verba federal graças à intervenção. Se não fosse o dinheiro dos militares, que a União repassou para os militares, não teria. Então ele pega e me cria uma situação, vem a Petrópolis, inventa um tal de governo itinerante, mas itinerante, você vai pedir o que ao governador? Governador, nós temos muitos problemas, mas o senhor pode fazer isso agora? O senhor tem dinheiro para fazer? Então ele criou um fato político e pior, ainda promoveu algumas pessoas do seu gabinete, da sua assessoria, não vou citar nomes aqui, mas o fato é que essas pessoas foram promovidas e já saíram depois das fotos do tal governo itinerante que não resolveu nada. E porque não pode, não tem o que fazer. É mentira. O Estado do Rio não tem como fazer nada. Ele tem que levar 1 ano só estruturando financeiramente o Estado. 1 ano no mínimo. No mínimo, se for bem feito. Então ele vem aqui, faz um monte de promessa, tira fotos, e aí alguns assessores, pessoas até desconhecidas da maioria da opinião pública petropolitana, já saem se lançando candidatos, já começam a falar em sucessão da prefeitura daqui a 1 ano e meio. Quer dizer, criaram um fato, mais uma vez, um factoide, como dizia o César Maia, e, na verdade, sem nenhuma consistência. Eu fiquei muito triste com isso, porque a imagem que eu tinha do senhor Witzel, que inclusive como juiz federal que foi um bom juiz, até, não era essa. Quer dizer, a gente não quer que ele fique fazendo promessas e se lançando a devaneios políticos. Nós precisamos de coisa séria. Eu quero que o governador venha e diga assim, pessoal de Petrópolis, olha, nós estamos fazendo isso para recuperar dinheiro. Daqui a 1 ano, eu vou asfaltar aquela estrada. Hoje eu não posso, mas daqui a 1 ano... Para isso ele não precisa fazer governo itinerante, tirar foto, jantar, reunir com os políticos e não políticos, enfim. A nossa cidade, me permita concluir, a nossa cidade ela não pode ser tratada como um picadeiro político. É lógico. Nós não somos aqui plateia para fazer palma para palhaço. De maneira realmente nenhuma. Eu fico na esperança de ver o trem-bala da Dilma chegar aqui no Alto da Serra, porque é o trem-bala da Dilma. O que foi feito ali, muito bem lembrado pelo professor Henry, aquilo ali foi um assinte à nossa inteligência. Um Estado que hoje, no início do ano, fechou com 100 bilhões de dívida, já inicia esse ano com umas 30 bilhões e faz uma promessa dessa, meu Deus do céu. Então, pelo amor de Deus. É muita inconsistência. Né? Se não consegue enxergar a nossa inteligência, pelo menos respeitem a nossa burrice. Não torne maior do que ela é. Mas vamos torcer para que o governador, apesar de ter cometido esses erros graves, né, que ele reveja isso, né, e que ele consiga retomar o processo e comande o processo. Não se deixe levar por aquelas influências e muito menos auriculares. Né? E muito menos inicie a campanha... No bom português, não se emprenhe pelo ouvido. Você foi muito delicado ao colocar a situação. E que não inicie desde já a campanha dele, a presidência da República. Né? Porque é muito cedo, né? Ô, Lucas, vamos ao intervalo. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco. Hoje nós estamos batendo papo aqui com o Coronel Arnaldo Vieira Neto e com o Dr. Henry Grazinoli. Ô, Coronel Arnaldo, como você escolheu Petrópolis para morar? Minha mãe era funcionária pública, trabalhava no Ministério do Trabalho, né, desde a década de 60. Como eu falei, eu sou carioca, né, ainda do estado da Guanabara. Aí, naquela época, ela gostava muito de ir para Brasília. Denunciou a idade. Denunciou a idade, Henry. Pois é. Anterior a 74. Acho que o mais novo da mesa aqui sou eu, mas eu não quero entrar nesse assunto, porque eu não gosto. Sou eu, rapaz. Eu sou da Anitta pra cá. Vamos lá, Coronel. Desculpa interrompê-lo. Aí nós fomos para Brasília em 1968 e minha mãe sempre foi muito ligada a Petrópolis. Em 74 nós mudamos para cá. Então, quando eu vim para cá, eu me apaixonei pela cidade. Sempre foi uma cidade muito tranquila. Eu morava ali na Buenos Aires e andava a cidade toda a pé. Nunca tive problema, nunca vi um assalto aqui em Petrópolis. Sorte, né? Eu sei que existe, não estou falando que Sim. Petrópolis é a perfeição, tem seus problemas, nós sabemos, mas eu não sei. Né? Quando a gente tenta explicar porque você gosta da cidade, é difícil, mas
Eu corroboro com o professor Henry, é a cidade mais linda do universo. Né? Isso aí não tem jeito. Para mim... Coisas do coração a gente não consegue explicar. Não tem explicação. Como é que se explica paixão? É complicado, isso, né? Quem diz que é feliz é porque ainda não viveu aqui, né? Exatamente. É isso mesmo. O hino é bem a tradução do que o petropolitano sente pela cidade. Não, muito orgulho, aquilo que eu falei, né? Muito orgulho, né? Eu tenho uma, se me permite rapidamente, tem uma história que eu sempre conto, que eu não me esqueço, de um episódio, certa feita, num aniversário da cidade, a TV Serra Mar fez uma matéria, como faz sempre, né? E aí entrevistou, isso tem alguns anos, entrevistou algumas pessoas na porta do Museu Imperial ali. E uma das entrevistadas, uma moça, ela perguntou, você sabe quem residiu aqui? Aí eu acho que a repórter estava querendo pegar alguém que não soubesse nada da história. Parecia que a intenção era essa, não sei. Mas a matéria até ficou legal. E um abraço aqui para os nossos amigos lá da Serra Mar. Maria Valente, minha querida amiga repórter. Ela perguntou à moça, você sabe quem morou aqui, no Museu Imperial? Ela falou assim, olha, eu nunca entrei aí. Eu só passei no jardim, nunca entrei lá dentro, não. Mas teve um imperador aqui que fundou essa cidade, o cara era bom, hein? E eu tenho o maior respeito por ele. Não conheci, não. Eu achei o máximo. E isso foi ao ar, respondendo. Eu não conheci, não. Claro, não podia ter conhecido. Ficaria preocupado se tivesse conhecido. Eu também. Com que olhos vocês veem a política petropolitana no que diz respeito ao nosso legislativo, coronel? É uma vergonha, né? 7, se não me engano são 7, né, professor? Afastados ou presos. 6, né? 6 vereadores afastados ou presos. Isso dá quase 50% da nossa Câmara. Da nossa Câmara. Isso daí é uma coisa que nós temos que romper, né? Esse ciclo perverso, né, de desmoralização política da cidade. Política é uma coisa boa. A política, quando ela é bem praticada, quando ela é bem feita pelo povo e para o povo, ela é espetacular. Agora, quando você coloca a sua vaidade, os seus projetos pessoais, a sua pequenez moral acima dos valores necessários ao serviço público, isso se torna um evento que nós estamos vendo hoje. Um vereador que, na minha breve passagem pelo Patriotas, eu fui vice-presidente do Patriotas enquanto o presidente Bolsonaro era do partido. Eu comuniquei ao vereador Dudu que ele seria expulso do partido. Então, meu único ato no Patriotas foi esse. O senhor está sendo comunicado que o senhor vai ser expulso do partido. Então, nós lhe damos a oportunidade de pedir antes, né, para que isso não torne a política menor. Porque uma expulsão de um partido é uma coisa simples. Se eu fosse flagrado na situação dele, eu pediria demissão da vida pública. Sim. Certo? Aí ele não serve para nada na vida pública, nada. Certo? Então hoje nós vemos isso aí. Petrópolis, temos um vereador que foi foragido e se a justiça assim julgar, ele volta para o cargo. Um foragido atuando como vereador. É absurdo. Nossa Câmara representa o povo petropolitano? Eu acho que, veja bem, ela representa o resultado de uma eleição. Mas não o povo. Não a população. E aí entra uma discussão profunda que deve ser feita e provavelmente, se a gente tiver a oportunidade, eu gostaria de poder fazer isso na próxima eleição, que é discutir o que é de fato representatividade. Porque esses vereadores, esses políticos, eles são frutos de uma máquina eleitoral que funciona muito bem azeitada há mais de 20 anos, que envolve articulações dentro de partidos, tinham as coligações, que agora não são permitidas mais, e isso era todo montado para essas pessoas se elegerem, com uma votação que, em absoluto, representa a vontade da população de Petrópolis. Então, às vezes cometem o seguinte engano, dizer assim, mas ele foi votado, ele foi eleito. Mas ele não foi eleito, ele foi escolhido dentro de um quadro que se apresentou. Você não pode culpar o eleitor que votou no vereador, que o coronel Arnaldo, ou nos vereadores que ele se refere aqui. Nós votamos em quem nos apresenta, ou então não votamos. E eu bato palmas para aquele eleitor que, quando vai à urna, pega o que tem lá e escolhe um e vota.
Nós não Porque podemos tem que condenar. votar. Não se omitiu. Não se podemos, omitiu. exatamente, a Ele não se omissão é o omitiu. pior É. dos castigos. O que nós temos que mudar é o sistema e lutar para que os partidos parem de indicar essas pessoas nas suas nominatas. Não pode, porque se você puser uma nominata com gente boa será eleita dentre aqueles que estão disputando ali. Então, a reforma, eu espero, sinceramente, viu, Coronel, que uma das coisas, e vocês que têm uma linha de acesso ao governo federal, ao Bolsonaro, os militares do Brasil, hoje eles têm uma tarefa importantíssima. Eu acho que os militares já tiveram muitas tarefas importantes, e hoje eles têm uma na mão, que é justamente ajudar o presidente inclusive nessa comunicação, sabe? Nessa ligação da população com a União, com os poderes o Poder Executivo. Alertá-lo, por exemplo, que logo depois dessas duas reformas que estão lá, principalmente a reforma da presidência, da Previdência, que lancemos a reforma política. Isso eu acho Nós precisamos rediscutir isso. Porque se os partidos não eliminam essas pessoas, elas vão continuar. Exatamente. E elas conseguem as eleições porque eles compram votos, eles fazem o diabo. Exato. E contaminam os bons políticos através da coletivização do pecado. Exato. Se um foi preso, todos não prestam. Exatamente. Isso aí, exatamente. Basta ser a coletividade. Nós temos excelentes pessoas na Câmara Legislativa. Eu não nego isso. Com trabalhos já comprovados. Mas acabam caindo na vala comum. Acabam levando a pecha de corrupto, por quê? Acabam entrando na hidromassagem, sim. Naquele banho coletivo, por quê? Não há como escapar. O justo paga pelo injusto. Exatamente, afinal quem come farelo aos poucos se misturam, né? É isso aí. Como vocês veem a política da saúde pública da nossa cidade? Você é a favor das UPAs, ô coronel? O problema todo é o que o Paulo Guedes discute hoje. Menos Brasília, mais Brasil. A vida ocorre onde? A vida ocorre no município. Então, hoje é insano, é insensato, é totalmente desumano um prefeito ter que sair da sua cidade e ir para Brasília pedir recurso. Mas, pô, o dinheiro vem da minha cidade. Vai para aí e eu tenho que mendigar esse dinheiro aí. Então, saúde e educação tem que ser municipalizada. A questão da federação nesses dois temas, saúde e educação, meramente normativa. Não pode ser executiva. O ministro da Saúde ele não tem como cuidar do município de Petrópolis, muito menos de 5.700 municípios. Então, o problema da saúde, ela passa, sim, por má gestão do município, do Estado e da União. A hora que a gente conseguir ordenar todos os atores nos seus devidos papéis, vai funcionar. Esse modelo que nós temos hoje não funciona. Por quê? Hoje nós temos uma saúde que depende de recursos, parte do Estado, parte da União. O Estado do Rio não adianta falar que não tem dinheiro. Então não vem. Aí as populações menos carentes, e são 14 mil, se eu não me engano, 14 mil atendimentos ao mês importados. Então nós já temos uma situação carente e ainda importamos mais doentes de fora. Quer dizer, pode ser a UPA, pode ser o time do Barcelona, que não vai funcionar. E uma questão importante, ele levanta essa informação, né, da municipalização. O problema todo é que no Brasil, desde o momento em que o Estado, e aí nós começamos na Constituição de 88, porque vocês vão de lembrar que são bem mais velhos do que eu, né? A Sim, mesa tá aqui, bom, só o operador que é mais novo. Tá bem. Então, tá bom, Lucas. Mas o Paulo, teve uma época, o Brasil não tinha SUS, o Brasil não tinha um sistema único de saúde, e os atendimentos nos hospitais funcionavam. Muito bem. As santas casas, que o governo federal, os governos, a partir principalmente de Fernando Henrique, mas já no Collor começou isso, essas santas casas começaram a ser desmontadas, porque a ideia era você centralizar ao máximo a verba em Brasília para fazer a negociação política da verba, que é essa que o coronel Arnaldo denuncia. Então eles fizeram o quê? Eles criaram um sistema único de saúde para poder governar a verba. Essa é aquela questão. Essa verba da saúde, ela virou uma das verbas importantes para você manter maiorias de bancada na Câmara e no Senado.
Né? Minha mãe trabalhou aqui no Sandu. Então, o Sandu funcionava. Muito bem. Até hoje todo mundo lembra. Mas a população era menor. Mas espera aí. Sim. E daí? Proporcionalmente, hoje você tinha Santa Casa, o Santa Teresa em Petrópolis dava assistência. A Providência. Você tinha o Lions, Rotary, esses clubes de serviço faziam trabalhos incríveis e ajudavam. Quer dizer, minha mãe e meu pai trataram da saúde a vida toda. Minha mãe teve 5 filhos. Nunca precisou ter plano de saúde. Sabe? E nós tínhamos ali aquele pronto-socorro levinho. De repente o Estado cria o SUS em 88, politiza a saúde foi politizada. Ela tem que ser despolitizada, porque dinheiro nós temos. E aí sim, dá poder ao prefeito, poder financeiro, e cobrar... Porque afinal de contas o município é que entra com 70%, 80% da renda. Né? O Estado com 20% e a federação entra com 1%, 2%. Exatamente. Só que na hora de voltar... E aí outra coisa, tem uma solução que foi adotada por algumas regiões do estado de Minas que eu achei extraordinária, que é o seguinte, por exemplo, o município que não tem capacidade para ter um hospital, né, próprio, juntam os municípios da região, fazem um consórcio e constroem o hospital que serve a uma região. Nós temos na região da Zona da Mata de Minas experiências desse tipo. Eu, inclusive, ajudei como advogado, como assessor jurídico da Associação dos Municípios do Vale do Paraibuna, ajudei a construir um estatuto de um consórcio que foi feito de saúde, onde foi construída uma clínica em Juiz de Fora e as prefeituras pequenas remetem os seus pacientes para lá e dão uma contribuição proporcional. Quer dizer, isso é possível. Agora é administrar, né? A educação e a cultura em Petrópolis caminham em sentido de declínio. O que poderia ser incrementado nessas áreas? Afinal, Petrópolis não poderia ser um polo educacional e cultural, coronel? Desde que despolitizado, né? Hoje nós temos uma ideologia que diz que qualquer manifestação é arte, qualquer manifestação é cultura. Também não é por aí, né? Então hoje o que a gente vê é um festival de horror. Primeiro, eu considero hoje, se eu pudesse fazer uma coisa, primeiro eu demolia aquela referência de cultura que nós temos ali do lado da Câmara de Vereadores. Aquilo é um Frankenstein. Aliás, aquilo já está se demolindo por si só. Então aquilo é um Frankenstein. Então é o perfeito retrato da nossa cultura. Nós não temos hoje... Petrópolis era a capital nacional dos corais. Sim. Hoje nós somos aí uma sucursal do baile funk. Porque essa politização da cultura levou ao emburrecimento geral. Hoje ninguém mais precisa estudar música. Fazer 3 batidinhas, um tapa, ele sai cantando e o pessoal aplaude. Acha que isso é uma manifestação natural, uma manifestação cultural, e não é. Então, já que você está tocando nesse ponto, o Natal Imperial em Petrópolis se constituiu em fonte de arrecadação para o município ou foi apenas uma badalação que não resultou em nada? Nunca. A prefeitura mesmo diz que não arrecadou. Ela gastou, dizem, 3, 4, 5, 7 milhões e não arrecadou isso. Então, o comércio também não viu, porque a média de permanência do público visitante, do turista aqui, foi muito pequena. Esse é um grande problema da cidade. 300 mil visitaram aqui. Se cada um gastasse R$100 por dia, quanto isso daria? Se cada um, 300 mil, se cada um gastasse R$100. Então, o que houve foi o seguinte: houve um projeto político, de exploração política, mal planejado, mal executado e com resultados totalmente pífios. Eu tenho orgulho, Paulo, de ter participado do primeiro Natal iluminado de Petrópolis, Natal de Luz, a ideia de iluminar Petrópolis, que foi em 1995, com o prefeito Fadel. Você deve se lembrar disso. Lembro perfeitamente. A iluminação foi 3 vezes maior do que fazem até hoje. E eu, como você gastou isso? Hã? E se gastou o que você gastou? Não. Eu era secretário. Você conhecia o prefeito como ele era pão duro. A fama dele... Sim, guardava até guardanapinho do McDonald's dentro da gaveta. No primeiro... O coronel tem um fato... Eu também tinha essa mania. Deixa eu contar uma anedota rápida aqui. Eu costumo contar o seguinte: no primeiro ano de governo do prefeito Fadel, no final do ano eu era secretário de Fazenda, né? E aí ele orgulhosamente reuniu o secretariado e disse assim: olha, a prefeitura conseguiu juntar esse ano alguns milhões, eu não me lembro quanto era, mas tinha bons milhões no cofre. Que bom, o ano que vem vamos poupar mais, porque... Aí eu disse: prefeito, me permite aqui uma colocação, dá licença. Pois não, fala Grazinoli. O que é? Disse: não, prefeito, você não pode se orgulhar de ter dinheiro sobrando, porque quando chega no final do ano numa prefeitura e o dinheiro sobrou, é sinal que alguma coisa não foi feita, porque sempre a necessidade é maior
do que a demanda financeira. Ele fez uma cara de derrubou, que até caiu. Poxa, mas eu não tinha pensado, mas eu estou poupando dinheiro. Eu falei, sim, mas agora o senhor tem que dar um destino para ele, porque senão o senhor vai ser chamado de incompetente. Então nós juntamos dinheiro e em 95 fizemos o primeiro Natal, que foi maravilhoso, né? Foi um show e essa cultura pegou. E não gastamos essas coisas todas aí, né? Tinha a taxa de iluminação pública já, que a gente utilizava o recurso, que era para isso. Sim. Mas a ideia na época era que houvesse uma continuidade e que além da Bauerfest, além da exposição agropecuária e além de toda a beleza turística de Petrópolis e da história, que a gente tivesse mais um evento, porque tinha uma tradição, final do ano todo mundo ia embora de Petrópolis. As pessoas iam para a praia, iam para Cabo Frio, e a cidade ficava vazia no Natal. A ideia de iluminar era justamente manter o pessoal e tal. Isso não sofreu solução de continuidade, porque depois continuaram fazendo as iluminações, mas já não tinha mais esse intuito que o Coronel Arnaldo diz de arrecadar, porque no fundo o que você quer é movimentar a economia da cidade. Exatamente. E eu também, para encerrar esse tópico, eu também me orgulho muito da nossa cidade ter o palco mais caro do mundo. Ah, sim, no resto da menor dúvida. Aquele palco é o palco iluminado. O 327. Samba Enredo. Desgrila. Como resolver o problema do esvaziamento econômico de Petrópolis com indústrias e lojas fechando, Coronel? Petrópolis tem vocação para que tipo de indústrias e comércio? Qual o principal problema da cidade hoje? Mas essa é a primeira pergunta que deveria ser feita. Qual é a nossa vocação? Nós temos uma vocação para indústria, comércio, turismo. Isso hoje a gente não sabe responder. Porque as administrações passadas, elas na sanha arrecadatória, elas não se preocupavam com o nosso DNA. Petrópolis hoje, é o dado que eu tenho, 46% da nossa área é Mata Atlântica nativa. É um potencial de ecoturismo muito grande. Nós temos um potencial histórico na cidade que muito pouca gente sabe. O que é mostrado por aí é 10% do que existe aqui na nossa cidade. Então, qual é a nossa vocação, professor? Turismo? Indústria de... Então, aí você deixa, olha só, coisa de prefeito. Aí você deixa no centro histórico, onde reúne posadas, onde o turista deveria ficar tranquilamente, você deixa funcionar bares, 2, 3 botequins, nada contra, mas ali naquele local, por exemplo, na Nel Saerp, nenhum prefeito tem coragem de caçar 3 alvarás que provocam distúrbios à noite enormes que os turistas reclamam, ninguém quer 13 ficar de maio, a mesma coisa. Numa região que tem mais de 30 mil moradores fixos, que são historicamente ali. E aí, como o Coronel Arnaldo disse, falta uma atitude administrativa de chegar e caçar esse alvará. Não pode funcionar. Olha aqui, garotada, amigos que gostam do bar, vamos lá para 7 de abril, vamos para Floriano Peixoto, vamos criar um polo para esse tipo de comércio que as pessoas vão. A culpa não é do usuário. O usuário vai onde ele gosta. Eu não posso culpar o pessoal que frequenta o bar da Nel Saer, na antiga João Pessoa, não é isso? Exato. Mas cadê a prefeitura para regularizar? Aí eu sei porque turistas reclamam que ficam nas pousadas do centro no final de semana e não tem sossego. Sequer consegue passar de carro para chegar nos lugares. E aí os restaurantes fecham cedo, porque é uma desordem brutal, uma baderna, e o turista que vem para cá não tem nem onde comer. Às vezes ele tem que sair daqui, pegar um Uber e ir para Itaipava. É verdade. Como é que funciona assim, né? Vários caciques da política petropolitana insistem em retornar à prefeitura. Vocês acham que um novo nome, mesmo que sem passagem pela política, faria Petrópolis ressurgir? Tivemos em Petrópolis um médico, que foi o Dr. Nelson de Saerp, e um empresário, Sérgio Fadel, que fizeram excelentes gestões. O que acham das administrações que passaram pela nossa prefeitura? Coronel, gostaria da sua opinião. Com a devida vênia, as devidas exceções que o senhor mesmo falou, professor, desses 2 nomes que foram excelentes nomes, eu colocaria também o prefeito Gratacós, também, que me parece que, tirando as diferenças oposicionistas, é só desastre. Infelizmente, só desastre. Eles vieram no momento em que a ideologia político-partidária se sobrepôs às necessidades da administração pública e ao anseio da sociedade. Nós tivemos aí um inchamento da máquina pública por
por aparelhamento político, partidário, ou seja, não se colocava ninguém na administração pela capacidade, sim pela qualidade do sorriso ao partido. Você é do meu partido, você vem. Você não é, você não presta. Realmente é muito complicado. Henrique. Bom, e tem, acrescentando ao que o Coronel Arnaldo bem identifica, existe um fenômeno que acontece nos anos 90, principalmente depois dessas administrações, e aqui temos que lembrar também do saudoso Jamil. Sim. Um político corretíssimo, né? Perfeito. Que você conheceu também, mas isso é de uma outra geração. Secretariado. Né? Mas eu diria o seguinte, lembrar, Coronel, que nos anos 90, por conta da Constituição de 88, os municípios passaram a receber muito mais verbas. Os recursos públicos aumentaram nas prefeituras na época. Então foi uma festa. Fizeram uma verdadeira festa. Essa festa, que além de ideológica, como você bem coloca, ela foi alimentada, essa churrasqueira, esse fogo foi alimentado pelo dinheiro que veio de repasses com o SUS, repasses, porque a participação dos municípios, embora a gente critique que ainda seja pouca, mas ela era bem menor. E aquilo nos anos 90 provocou, estava todo mundo com dinheiro. E aí, meu amigo, com dinheiro a gente teve começaram aqueles escândalos de corrupção, né? Administradores que saíram da prefeitura mal, a gente sabe disso, porque se deixaram tomar por essa turma da corrupção e tal, etc. Então esse foi um dos fatores. Quer dizer, agora nós temos que consertar isso aí, né? Perfeito. Eu teria ainda outras perguntas a fazer, mas infelizmente nosso tempo já se esgotou, nós já estamos com o tempo estourado aqui, e senão o pessoal da rádio me come vivo, né? Mas realmente eu ainda gostaria de falar sobre o turismo em Petrópolis, os problemas de mobilidade urbana, né? Seriam perguntas que ainda teríamos a fazer aqui, e também a opinião de ambos sobre quem possa vir ser candidato, o perfil de quem possa vir ser candidato a prefeito de Petrópolis. Mas infelizmente nosso tempo está escasso. Eu queria ainda, de repente, a gente bater um novo papo daqui mais alguns dias, que no próximo sábado eu já estou agendado aqui com o Dr. Guilherme Tanuri. Nós vamos falar aqui sobre um problema de saúde, o envelhecimento precoce da visão. E aí nós falaríamos oportunamente num novo dia aí, para continuarmos esse nosso papo, porque ainda teríamos muitos assuntos e eu queria explorar ambos, que aqui eu tenho certeza que se saíram muito bem. Recebi aqui, inclusive, por parte de ouvintes. Estou ligado e gostando muito do assunto abordado, muito boa a colocação do Coronel Arnaldo. O senhor ouviu falar que é sempre muito bom ouvir o Henrique Grazinoli. Verdadeira aula de política e administração. Daí é uma opinião de um ouvinte nossa, então é bom que a gente mostre também que o nosso programa realmente tem uma repercussão e audiência. Eu queria agradecer a ambos e rapidamente deixar os nossos microfones para a despedida de vocês. Henrique, por favor. Sempre o meu abraço e agradecimento a você, Paulo, ao Lions Clube Quitandinha, à Rádio Imperial, pela oportunidade de vir aqui. Mas quero falar com você sobre o TSE. Rapidinho, como é que é? Você acha que Supremo, a decisão dessa semana? 6-5 significa algo de errado. Se fosse 11-0, eu diria que não. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Coronel Arnaldo, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui. Professor, muito obrigado pela oportunidade, ao Lions, à Rádio Imperial, e parabéns pelo seu programa, que ainda é um meio de comunicação da população. Obrigado a todos os nossos ouvintes, aos nossos debatedores aqui presentes, aos nossos entrevistados de hoje. Obrigado aí a Nair, a Olivia Wendling, a Conceição do Retiro, Marilene, Olivia do Bingen, a Eunice lá em São Paulo, que está nos ouvindo também, né, Eunice? Um abração para você, obrigado aí pela participação no programa. E a todos os demais ouvintes, um abraço do Zé Roberto Gabrich, né, que está sempre aí na escuta. Hein? Exatamente. Então, um abraço a todos vocês e semana que vem estaremos aqui com mais um programa Nós Servimos sobre a chancela do Lions Quitandinha. Fui. Parabéns, Petrópolis.
Petrópolis, cultura e fibra de homens de outras nações, que lutaram e criaram as riquezas, guardaram as belezas que devemos defender. Petrópolis, tranquilidade, nossa fonte de saúde. Petrópolis, o teu futuro é a tua juventude, que estuda e trabalha consciente de que a luta no presente vitória vai trazer. Para frente, para o alto, construir com amor e com vontade, progredir. Vem viver aqui na serra, onde as fontes nos sorriem. Quem pensa que é feliz em outra terra é porque ainda não viveu aqui. Quem pensa que é feliz em outra terra é porque ainda não viveu